Meus queridos irmãos, graça e paz, mais uma vez aqui no canal para trazer aqui uma breve palavra. Hoje eu quero trazer aqui uma breve palavra naquele texto de Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse texto de Romanos, ele é um texto muito conhecido da igreja, dos irmãos. Porém, esse texto ele tem algo profundo que precisamos compreender essas dimensões. Nós vivemos em um contexto de mundo onde nós somos influenciados pelo um contexto onde a cultura nos influencia, as liturgias nos influencia, a parte de conceitos, de inovações, de modas e muitos outros contextos, isto está influenciando a igreja. Para que nós entramos nesse texto, eu quero trazer aqui um pouco sobre o contexto do mundo. A igreja hoje, ela está se assemelhando ao mundo. A modernidade que ela trouxe inovações, ela trouxe alguns fenômenos que fez com que a sociedade ela viva em um conjunto parecido uns com os outros, aonde cada um tem a sua vida, faz o que quer, age como quer e ninguém se importa com isso porque eu sou dono da minha própria vida. Esse fenômeno é chamado na modernidade de privatização, ou seja, cada um é dono da sua própria vida. Um outro fenômeno é chamado a secularização, ou seja, tudo é secular, tudo se tornou banal. Alguém fez, achou bonito, eu vou fazer, eu vou copiar, eu vou fazer do mesmo jeito que fulano, que ciclano está fazendo. Isso nós estamos vendo de forma muito clara na sociedade. Nós estamos diante de um fenômeno chamado de pluralização na modernidade. Esse fenômeno da pluralização é que todos estão fazendo a mesma coisa e estão influenciando outros. É uma pluralização. O mundo hoje está completamente em termos de ética, de cultura, de modos, de liturgia, de modas. Há uma igualdade, algo muito parecido, um copiando o outro. Isso é o que nós chamamos de modernidade. O mundo vive esse cenário onde os homens não se moldam mais por uma boa ética, por um bom costume, por uma boa liturgia, vindo assim das Escrituras. O mundo está apontando um conceito muito amplo do que o homem deve, de como o homem deve viver e se comportar. O próprio mundo é quem disserta isso, é quem aponta, é quem dá uma direção para que o homem caminhe. E isso nós vimos através da mídia televisiva. E hoje, como a internet, as redes sociais, elas ganharam aí um nível maior do que a mídia televisiva, né? As redes sociais, que hoje ela tem um papel para propagar estas inovações, estes conceitos do mundo, e isso nós temos visto dentro de uma velocidade muito grande. Porém, a igreja está dentro desse conceito. A igreja está dentro desse mundo. A igreja não pode pertencer a esses conceitos. A igreja,
ela tem a sua identidade, ela tem a sua vertente, ela tem a palavra de Deus é a base, é o que nos direciona, é o que nos orienta, é o que nos molda, é a nossa base que precisamos trazer como princípio de uma vida cristã. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que existe uma contracultura bíblica, existe uma cultura bíblica, existem princípios bíblicos que devem se opor, que devem sobressair diante de todas estas inovações que o mundo vive. E quais são? A Bíblia, o contexto litúrgico, a boa ética, os bons costumes. Isto vem da Bíblia, isto sai da Bíblia, isto é base bíblica, e isto é para nos direcionar, isto é para com que nós vivamos de acordo com o que está escrito, ou seja, eu só vou ter aqui porque isto fere meus princípios bíblicos. Não, essa moda fere meus princípios bíblicos, eu não vou usar. A igreja, ela não deve ser influenciada pela moda do mundo. A igreja, ela não deve ser influenciada pelas inovações digamos assim, de conceitos mundanos. Jamais isto deve influenciar. Uma coisa que influenciou a igreja foi a benção pai, a benção mãe. Tchau mãe, tchau pai. Aquela tradição que antes tínhamos, isto nós estamos perdendo. Por quê? Porque o mundo não fez mais, o mundo não faz, e a igreja, ela começou a se amoldar em algumas inovações e práticas do mundo, e muitos irmãos já não dão mais. Os filhos já não dão mais a bênção do pai, ou seja, isto é um conceito da modernidade, dessa pluralização, dessa secularização, tudo é secular, desta privatização, eu vivo assim, ninguém tem nada a ver e pronto. Então, nós temos princípios, nós temos a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, a Bíblia é a nossa fonte, a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o que nos molda, a Bíblia é o que nos direciona ao propósito. Para isso, nós queremos trazer aqui uma breve palavra dentro desse versículo. Porque esse versículo, Paulo escrevendo aos Romanos, aqui ele tem algo muito importante, porque ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Romanos capítulo 12 inicia uma nova etapa da carta. Depois de apresentar a grandiosa obra da graça, Paulo passa então a convocar os crentes para uma resposta prática. Em outras palavras, depois da doutrina surge a devoção, depois da devoção vem a redição. Vivemos em tempos de padrões, valores inconstantes, assim muitos se perdem tentando se encaixar em moldes que não glorificam a Deus. Ou seja, nós vivemos diante de um mundo onde parece que cada grupo está se encaixando dentro de inovações, aonde um se diz opor ao outro. Não, vamos por aqui, que aqui é melhor, aqui é mais light, aqui eu me desenvolvo melhor. Ou seja, nós vivemos em um tempo onde estamos apresentando cada dia uma coisa nova. Meus irmãos, o evangelho, ele é o que nos direciona dentro de um propósito aonde nós não devemos ser influenciados por nenhum conceito que venha de fora. Por quê? Porque os nossos padrões, eles são padrões que glorificam a Deus, que exaltam a Deus. Paulo está dizendo: apresenteis os vossos corpos santos e agradáveis a Deus. Olha só,
a diferença de contexto que nós estamos vendo diante desse texto. Por quê? Porque o mundo, ele não valoriza o mundo dentro, o corpo, dentro do contexto bíblico. O mundo, ele exalta o corpo, ele glorifica o corpo, ele se embeleza pelo corpo. O mundo, ele pega o corpo e bota como uma janela principal da alma. Porém, a Bíblia pega tudo isso e não dá qualquer importância ao corpo, mas dentro do propósito pela qual o corpo deve estar, que é apresentar diante de Deus, santo e agradável. Porque se nós formos compararmos e se nós formos abrir mão da nossa santidade, que não está ligado diretamente só com o ato de orar, com o ato de ir na igreja, com o ato de ler Bíblia, não. Está dentro de um conjunto que é o todo. O nosso corpo faz parte. O nosso corpo está dentro destes elementos que compõem este sacrifício, essa adoração. O nosso corpo, ele deve se apresentar de forma santa, agradável. Então, o primeiro ponto da mensagem é uma entrega total a Deus. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. A entrega é um ato consciente. Portanto, quando Paulo diz apresentar, ele está falando de uma decisão intencional. Ou seja, nada é automático no reino de Deus. Todo discípulo é chamado a entregar-se voluntariamente ao Senhor. Deus não fará nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Primeiramente, meus irmãos, nós temos que ter consciência que esse corpo, ele pertence a Deus. Logo, nós estamos diante de uma cultura que pega o corpo e usa como uma vitrine de mundo. Meus irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque o mundo usa o corpo como uma isca para atrair, para sedução, para fazer o primeiro chamativo, digamos assim. O que o mundo usa o corpo, a forma como o mundo usa o corpo, é simplesmente como uma fantasia, como algo que ele está exposto e ali tem placas que direciona vontades, que direciona querer, que dá a primeira intenção, que deu a brecha. Os irmãos estão entendendo como é que é? Porém, a palavra de Deus diz que apresenteis os vossos corpos como sacrifício, ou seja, o que é bom diante da sociedade. Isso representa algo bom? O corpo representa, ele está embelezado dentro de um princípio que representa algo bom. O que a sociedade julga por certo, o que o mundo julga por certo. Logo que quando a igreja ela se identifica com todo este padrão, a igreja perde, o corpo perde, o sacrifício perde. Por quê? Porque fere os princípios de Deus que está na nossa vida, que estão dentro da nossa alma e que reflete no nosso corpo. Exemplo disso, meus irmãos, é que o mundo pega o corpo e trabalha em cima dele. Vai para as academias, hoje faz tratamentos para se embelezar, para estar cada vez mais belo. E isso tem afetado muitos irmãos, porque muitas pessoas elas não suportam e não sabem diferenciar. Até aqui eu vou, até aqui já está ferindo os meus princípios bíblicos. Muitas pessoas perdem o princípio da santidade, o princípio da separação, o princípio do santo, porque tudo que é santo é separado. Deus vivifica tudo aquilo que ele vai usar. O nosso corpo está dentro deste conjunto, o nosso corpo está dentro desse princípio, porque ele diz assim, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O mundo pega o corpo e faz dele uma plataforma de vaidade. O mundo está vaidoso cada dia mais e o corpo está sendo usado para isso. Pessoas estão perdendo a motivação por conta desta capa, desta
aparência. Pessoas se matam por conta dessa aparência física, enquanto que o propósito de Deus através do corpo é que ele seja simplesmente separado para Deus. A entrega é total. Paulo não diz para entregarmos apenas nossa alma ou apenas nossos sentimentos, mas nosso corpo, ou seja, tudo o que somos. Tudo o que somos. Existe aqui um princípio dentro da ética, é que quando nós estamos parecidos com o mundo, aquilo que é para diferenciar perde o valor. Aquilo que identifica um cristão e aquilo que passa não mais a identificar, nós perdemos valores, princípios aqui. Por quê? Porque isto faz parte do nosso caráter, da nossa identidade. Eu sou diferente, eu sou separado, eu vivo de forma em que o meu corpo está em sacrifício. A minha moda, ela está dentro dos meus princípios cristãos, religiosos, da qual eu pertenço. Isso é muito importante, meus irmãos. A entrega é um culto racional. Isso significa que nossa devoção deve ser coerente, consciente e espiritual. Desse modo, descobrimos que o evangelho não é um acréscimo à vida, é a própria vida. Meus irmãos, isso é muito sério, porque parece que nós estamos dizendo assim: eu quero Deus, mas eu vou me comportar assim. Eu quero Deus, mas eu quero viver desse jeito. Eu quero ir para a igreja tal, mas eu quero viver assim, eu não estou nem aí. Ou seja, parece que a consciência que nós devemos ter, a coerência que nós devemos viver diante de Deus, essa entrega, ela é uma entrega na alma, na mente, na nossa consciência, no nosso subconsciente. É uma entrega onde nós nos entregamos a Deus. Nós aceitamos. Deus, eu aceito viver assim. Eu quero viver assim. Eu amo viver assim. Eu desejo viver assim. Eu quero isso para a minha vida. Olha só o sentimento como muda. Quando nós dizemos que é desse jeito que eu quero, é desse jeito que eu vou fazer, nós estamos ferindo princípios que estão estabelecidos dentro dos princípios aonde a nossa consciência deve entender e respeitar. Por quê? Porque, meus irmãos, isso é muito sério. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só. Meus irmãos, olha só o segundo ponto. Diz assim: uma separação do mundo. Uma separação do mundo. O versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Mas o que tudo parece, o que tudo está mostrando é que a igreja se conformou. Nós fomos conformados. Nós fomos conscientizados. Parece que nós passamos por situações onde hoje nós não usamos mais isso aqui como protesto, como contrário, não, isso aqui é contra. Paulo está dizendo: não vos conformeis. Ou seja, parece que nós não separamos mais as coisas. Parece que nós estamos usando-as. Parece que nós estamos em devoção a tudo. Parece que nós estamos parecidos. E Paulo está dizendo: não vos conformeis. O mundo tenta moldar nossa vida. Por isso Paulo usa o termo conformar, que descreve quem se deixa moldar pelas forças externas,
A cultura pressiona, o sistema impõe, o pecado seduz. Ou seja, o mundo está vindo com nós com um sistema. Esse sistema, ele vai nos corrompendo aqui, aos poucos. O sistema, ele vai impondo, ele vai gerando coisas novas, novas aventuras, novos modos, novos conceitos, nova fala, novo linguajar, nova cultura, nova ética, novos modos de se comportar. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus é um Deus que separa as coisas. Você lembra o que o povo, quando vinha passando lá do Egito, quando ele passava por uma nação, Deus exigia que aquele povo ele não se amoldasse das mesmas coisas que aquele mundo vivia, que aquela sociedade, aquela cidade vivia. Deus dizia literalmente para que o povo não se contaminasse com as coisas que eles faziam. Por quê? Porque Deus queria que o povo vivesse de forma separada. Nós estamos perdendo a guerra bem aqui. Muitas pessoas estão fracas, estão sem Deus na vida, porque se perderam diante da cultura, da ética, diante do que o mundo está apresentando, que é um sistema que vem disfarçado. O cristão não vive segundo o curso deste mundo. Portanto, quem quer reinar com Cristo no céu precisa ter Cristo reinando nele, na terra. Nossa identidade está em Cristo e nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Meus irmãos, pregar o evangelho hoje tem sido algo muito difícil. Você ir pregar numa praça. Pregar o evangelho hoje tem sido um desafio muito grande. Falar de Cristo, falar do ID, falar do pregar o evangelho hoje tem sido muito difícil. Por quê? Porque os homens estão banalizando as coisas, estão mais light, sabe? Eu não quero um evangelho assim arcaico, aquele evangelho tradicional, pesado. Isso não dá mais para mim. Ou seja, nós estamos perdendo alguns princípios. Separação não é um isolamento, antes é uma distinção. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Não somos chamados para ser aceitos, mas para glorificar a Deus. Nós vivemos em um mundo, mas nós não vivemos isolado. Nós não vivemos em um mundo fechado, não. Nós temos uma pátria, e esta pátria, ela está dentro de nós, e isto faz com que nós somos felizes, alegres. Nós nos regozijamos em Deus. Nós vivemos com Cristo, com o Espírito Santo. Ele está dentro de nós e ele rege, ele nos molda. Nós temos Deus no nosso coração. Que coisa maravilhosa. Que coisa mais grandiosa é carregar Deus dentro de nós, sabemos que nós vamos dormir com Deus, amanhecer com Deus, amanhecermos e de manhã cedo o Espírito Santo está nos chamando, nos acordando, cheios de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas o terceiro ponto dessa mensagem é uma mente renovada pelo Espírito Santo. O versículo 2, a parte B, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação começa na mente, portanto, a palavra transformai-vos revela uma mudança profunda, semelhante a uma metamorfose. Deus quer aperfeiçoar não apenas nossos lábios, mas a nossa forma de pensar. Aqui eu faço uma pergunta: como estão os teus pensamentos? Meus irmãos, o mundo vive uma mente completamente manchada. O mundo vive uma mente completamente distante de Deus, onde os seus maus pensamentos eles vão fermentando. Existem pessoas que elas vivem tão distante de Deus por ter uma mente tão obscura ao pecado que elas não sentem paz. E o evangelho é um evangelho de paz. Aonde é que está a nossa paz? Aonde é que está o nosso controle? Aonde é que está a nossa esperança? Aonde é que está o nosso amor?
Aonde é que está uma vida transformada, moldada em Deus na mente? Uma mente renovada pelo Espírito Santo. Muitos cristãos perderam o que isso significa. Muitos cristãos perderam o que isto quer dizer. Porque vivem de todo jeito, vivem de todas as formas. À noite, quando está no culto, é uma outra história. Mas ao sair do culto, se assemelha ao mundo, vive como o mundo, anda como o mundo, fala como o mundo. Meus irmãos, uma mente renovada. Existe um princípio aqui do Espírito Santo, porque os frutos do Espírito, meus irmãos, é muito importante nesse processo de santificação da mente, porque o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso vai regendo, isto vai trazendo para a nossa vida, para a nossa mente, controle. Vai trazendo para a nossa mente discernimento diante do mundo. Vai trazendo para a nossa mente sabedoria de Deus, sabedoria que vem dos céus. E a pergunta que eu faço é: como está a tua mente? A tua mente, ela foi transformada, moldada. A tua mente, ela é uma mente onde flui o amor, onde flui o domínio próprio, onde flui o controle. Você vive uma vida separada com Deus. Porque Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem outro princípio aqui. Eu não botei aqui no esboço, mas tem um outro princípio. Por quê? Porque você só vai saber qual é a perfeita e agradável vontade de Deus se você tem uma vida separada, uma vida que agrada a Deus, uma mente renovada. Não é de qualquer jeito que você vai entrar e prescrutar a mente de Deus. Não é de qualquer jeito que você vai entrar e saber qual é a vontade de Deus, não. Porque está aqui tem princípios de Deus que devem ser vividos por nós. Ele diz, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas aqui eu encerro dizendo para nós, meus irmãos, esse contexto de mundo, ele está vindo muito forte. Cada dia surge algo novo. Cada dia se apresenta algo novo. Mas que possamos buscar Deus em nossa mente, em nosso coração, e vivermos o Evangelho, vivermos os princípios de Deus para nós. E que possamos desfrutar de um Evangelho poderoso nesses dias que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.